cidade negra ou como cidade preta? Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Olá, Saravá, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Upcha, Allah Akbar, Evoé. Salve todo mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pio da Jeripoca, dessa vez colocando na pista aquilo que é mais velho que anda pra frente, ou seja, o negro na raiz da comicidade da cultura popular brasileira. Negro é a raiz da liberdade. Para o nosso papo de hoje, eu comecei convidando Cibele Mateus para aquele nosso podcast anterior que tratou sobre a questão do ser palhaço, né? O feminino na palhaçaria e também a história que foi compartilhada entre eu e o meu velho parceiro Sérgio Cair e outros que participaram também daquela oportunidade. Nessa ocasião, a gente chamou a Cibele Mateus para fazer uma palavrinha sobre a questão da palhaçaria feminina e ela mandou um material tão rico, mas tão rico, que eu peguei, olhei para aquilo e falei, não dá. Eu vou transformar isso em 2, 3 minutos, seria até uma falta de respeito, um desperdício. Conversei com ela, guardei os áudios e agora estamos aqui trazendo também outras participações que vieram enriquecer demais o debate. Então, hoje nós vamos aqui conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela Coletiva Subversiva, que atua na região de Parelheiros e Marcilac, extremo sul da cidade de São Paulo, que tem um trabalho muito bacana, 5 meninas, 2 delas minhas filhas, e hoje elas estarão aqui conversando com a Vanessa Rosa. E é muito bacana o trabalho, porque assim, a Coletiva Subversiva hoje vai estar representada pela minha filha Júlia e também pela Luara, que conversaram com a Vanessa Rosa para o projeto Ocupa a Rua, que o Teatro de Rococós teve o prazer de desenvolver durante 1 ano e meio, contemplado pela 3ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura das Periferias. E aí nós convidamos um grande mestre, um queridão, Heraldo Firmino, hoje um dos diretores de formação da ONG Doutores da Alegria. Ele está lá há bastante tempo e tem uma visão muito legal e traz aí uma intervenção muito esperta, muito bacana, muito importante sobre a questão da comicidade negra também para contribuir com esse nosso papo, tá bom? E a Cibele Mateus vai conversar com a gente sobre o Mateus. Aí eu não sei nem se eu devo dizer o palhaço brasileiro. Ela vai explicar melhor essa história, que ela tem uma visão bem, que vai fazer com que, no mínimo, pulgas pousem atrás das nossas orelhas, nós que entendemos o palhaço como um arquétipo universal. Então vamos falar de brasilidade, então vamos falar de raiz, então vamos falar do Mateus, da Catirina, de toda essa pleiade brasileira de comicidade que tem raiz na negritude, tá bom? E aí, Coletiva Subversiva, conta pra gente aqui, quem sois vós? Nós somos a Coletiva Subversiva, um grupo de mulheres que se juntou nessa loucura aí de fazer arte periférica, arte que fala sobre a gente. E nessa loucura toda a gente envolve teatro, a gente envolve palhaçaria e a gente envolve cultura popular. Vamos aí traçando a nossa pesquisa e estamos construindo a nossa própria linguagem, né? E para isso, uma das nossas grandes referências sempre foi a Vanessa Rosa. A gente teve uma época que a gente falou assim, a gente precisa de exemplos. E um dos exemplos que a gente foi buscar foi a Vanessa. Então é realmente muito gratificante te ter aqui hoje com a gente. Com todo o respeito que a gente tem à tua pesquisa e a você quanto pessoa. Por onde me chamar, eu estou aqui, o que te há? Agô, Mojubá, ao comunicador. Agradeço esse convite maravilhoso de estar aqui hoje com essa coletiva maravilhosa, para a gente poder trocar sobre esses caminhos tão bonitos e potentes, sobre riso, alegria, a partir de saberes sobre ancestralidade, dessas culturas afro-indígenas que tanto nos dizem sobre essa continuidade de sobrevivência e resistência. Então, meu axé, meu pedido de licença para estar aqui hoje, que possa ser uma conversa muito gostosa, um diálogo possível, uma troca, que a gente possa se reconhecer, ouvir e aprender aqui juntas.
Como foi seu início na palhaçaria e como você vê sua trajetória? Olha, pensando em tempo relacionado à comicidade, eu acredito que ela habita a minha vida desde que eu estava na barriga da minha mãe. Meu caminho no campo das comicidades, esse processo de aprendizado que eu venho aí cada vez mais aprendendo sobre, tem um tanto de saberes de família, né? Então, digo que a minha mestra é a minha mãe, o meu mestre é meu pai, né? As minhas tias, meus tios, toda a minha família compõe esses saberes sobre o que é riso, sobre o que é alegria, sobre o que é resistência e sobre o que é também ritualística dentro de tudo isso. Mas traçando aí um pouco desse campo artístico, comecei em 2004 no programa vocacional, que é o programa da Prefeitura de São Paulo, que existe até hoje. Na época tinha a linguagem de teatro mais específica, mas agora já tem muitas outras linguagens, o programa mudou bastante, mas eu comecei por lá. Comecei a entender esse campo artístico do teatro no programa vocacional, com outros programas também voltados a políticas públicas, né, para as periferias da cidade de São Paulo, como Fomento ao Teatro, o programa Vai, como Formação de Plateias, que também tinha na época, junto aos Céus. Digo que essa é a minha primeira grande escola. É claro que depois aí tem uma trajetória de atravessar a cidade para outras regiões para poder continuar esses estudos e seguir. Sou moradora aqui do Grajaú, com divisa com Cidade Dutra, mas a atuação foi nesse território como um todo e também um pouco de diálogo aí com Parelheiros, que também tem uma história muito maravilhosa aí. Nesse processo do programa vocacional, foi em 2006 que então eu fui apresentada à linguagem da comicidade. Há um pensamento, que é essa linha cômica um pouco mais eurocêntrica, né? E aí eu vou compreender um pouco mais sobre essas relações, essas diferenças conforme a minha caminhada, mas eu fui apresentada aí uma linha de comédia. Comecei pela linguagem da palhaça, quer dizer, Do palhaço, né, compreendendo essas questões de gênero que também vão acontecer aí uma grande movimentação para se compreender também o que é ser palhaça. Então eu passo por um entendimento do que é ser palhaço, compreendo essas questões de gênero, essas lutas das mulheres, trazendo o feminismo na palhaçaria, e depois começo a habitar o campo das comicidades negras. Então aí vão mais alguns anos, aí desde 2006, navegando por essa linguagem e também compreendendo uma diversidade, uma pluralidade dentro desse campo de atuação. No começo, muito menos compreendendo questões sobre discussões raciais, né, questões sobre negritude, e também o entendimento e o aprendizado de uma outra sabedoria e cosmologia referente ao riso e a saberes sobre comicidade, né? Então eram poucas as vezes que eu pude ouvir sobre referenciais afro-indígenas, né, de figuras cômicas, e quando eu ouvia era sempre num lugar menor, né? Era sempre tido como um saber menor, como um riso que não tem um raciocínio, sabe? Não tem um QI ali, sabe? Hashtag só que não. Isso, claro, pensando sempre pautado por essa questão colonial também, que é tratada dentro das artes, né? Então, é um pouco essa trajetória dessa minha caminhada no riso, né? Então, eu começo a atuar ali em diversos campos. Do teatro, então, eu vivo a palhaçaria no teatro, e aí esse teatro numa extensão com a rua, que é a minha grande casa, minha grande morada, o tanto que eu aprendo lá e o quanto é o espaço que eu também hoje atuo e acredito como diálogo e encontro dentro dessas comunidades negras, mas passei também por essa palhaçaria no circo, não atuando em lonas de circo, mas tendo um processo de aprendizado com palhaços tradicionais de circo, onde aprendi esquetes, estruturas de esquetes, tempo cômico, né, essas relações. Passei por uma ONG, que é os Doutores da Alegria, onde eu vou aprender sobre palhaçaria, que tem ali um formato e um processo educacional que está vinculado aos saberes de hospitais, por mais que a gente não havia uma prática para trabalhar em hospital, mas para mim a estrutura está ligada ao ensino. Então, caminhei por alguns lugares dentro desses saberes de palhaçaria e fui aos poucos entendendo também o que representava essa palhaçaria para mim e o quanto às vezes eu também não me sentia representada. Então fui traçando um pouco esse caminho.
E aí hoje eu atuo dentro desse campo das comunidades negras, trazendo esses referenciais de comunidades afrodiaspóricos e afro-indígenas e também indígenas, atuando com terreiros do riso, que é essa minha vivência, o meu encanto, é o Terreiros do Riso. Eu venho de uma família de artistas e meus pais sustentaram a gente a vida inteira com a palhaçaria. Aí, conforme os filhos vão crescendo, é muito louco ver isso, assim, como a gente vai passar a questionar, né? A minha mãe é essa pessoa, né? Essa mulher que virou palhaça dentro de um contexto em que palhaças não existem, né? Elas existem, elas só não são valorizadas. E aí, a gente vem nesse processo de construção e desconstrução, né? Dentro da Rococós, a gente vem tentando entender qual que é o papel de cada um, como cada um atua e qual que é a forma risível que cada um escolhe, né? Porque se a gente vai pegar, por exemplo, o documentário Riso dos Outros, a gente entende que o riso, ele tem uma responsabilidade, né? Ah, não, mas as pessoas riram. Não é porque as pessoas riram que tá tudo bem. É justamente aí que tá o problema. Então, por exemplo, hoje, a gente se considera uma família de saltimbancos mambembes e que tá fazendo da arte sua carroça de vida, né? Então, a Rococós traz muito isso e aí os filhos vêm com essa função, assim, dá para perceber muito nitidamente na organização da família como a gente vem questionando e como a gente vem tentando implementar um novo pensamento sobre isso. Tem uma beleza também de entender esse lugar das tradições, né? Que muito às vezes colocam as tradições num lugar que não se move, num lugar onde é fixo, um saber que também se reproduz a partir de um tempo, de uma localização, sendo que tanto para essas culturas, a maioria as culturas negras e indígenas, a noção de tempo é outra, né? Não é esse tempo linear, né? Esse passado onde fica lá atrás, né? O passado está movido aqui também no nosso presente, que também se movimentará no futuro, e o futuro já está aqui, e essa visão ela aspiralada, né? Então, entender que as tradições elas estão em diálogo com o hoje é muito importante. Então, é muito lindo ouvir a trajetória de vocês, assim. Isso é realmente uma questão muito de debate lá em casa, assim. Mas isso é tradição, é meu pai, assim, cabeça dura. Isso é tradição. Mas tradição não se para, tradição se transforma, tradição se desconstrói. E é esse realmente o papo, assim. Às vezes a nossa cozinha, que é ao mesmo tempo nosso escritório, que é ao mesmo tempo nossa sala de ensaio, vira assim uma coisa que é panela de pressão pura. Eu acho que tem esse lugar dessa estrutura, vou talvez ir um tanto para o campo da educação agora, né? Talvez um tanto de entendimento dessa estrutura educacional que se reporta para uma continuidade desse processo de colonização. E aí que ele vai, de fato, continuar essa manutenção de um processo de branqueamento populacional e também de destruição de saberes, de culturas, né? De línguas, de um povo, né? E a gente pensando no território Brasil, é uma diversidade, é uma pluralidade. Era uma inquietação muito grande para mim habitar no campo das artes e entender que eu precisava saber muito sobre uma cultura que não dialogava nada com a minha vida, com o meu corpo, como eu fui educada e eu sou educada pela minha família, com a minha mãe, com o meu pai, né? Esse distanciamento e essa inversão de valores também. O que de fato importa na vida? Então eu estudava muito essa cultura eurocêntrica, né? Essa cultura eurocristã baseada num ideal de um corpo branco masculino, né? De uma forma em cena, de um entendimento cênico onde se separa palco e plateia. Eu estudando aqui no Grajaú, com esses conflitos, porque é isso, ir para a rua já era uma outra questão, já traz a voz e o diálogo com muitas pessoas, e eu acho isso maravilhoso. A rua, ela escancara o que tem que escancarar, e a gente tem que dialogar, né? Não é o teatro que coloca na rua, né? É o que está em diálogo. Tem essas diferenças também que a gente fui vivenciando e compreendendo. A gente tem que entender que existe uma estrutura dominante que nos diz como tem que ser feito e o que tem que ser feito. E ela
apaga e anula outros saberes, outras maneiras de se relacionar com o riso, com a comicidade, e também ela contribui para um processo de continuidade de um humor racista, né? Então, acho que eu fui entendendo um tanto disso na minha caminhada, quando eu ia para a cena, muitas vezes, e eu via que riam de mim e dos meus. Então, aquilo que era engraçado para as pessoas me machucava, né? Não era saudável para mim. E aí, para que eu pudesse fazer parte desse tipo de comicidade, eu precisava, então, performar, e aí vai a Grada Quilomba me ajudar a pensar isso, né? Performar um eu roteirizado pelo colonizador. Então, para eu fazer rir, eu tinha que ser assim, assim, assada. Tinha que entrar nesse campo. E se eu mostrava, de fato, as minhas referências, né? O que era brincar para mim, ou eu era tratada como bufona, e aí, nesse caso, num campo de olhar para o meu corpo como algo grotesco, como algo bizarro, como algo fora da sociedade, que assusta, né? Que distancia, e eu era tratada aí sempre como esse lugar que eu também vejo que as culturas afro-indígenas também são tratadas, as culturas populares aí, né, são também colocadas nesse lugar, ou de grotesca, ou de menor, sempre vão querer colocar a gente em caixinha, onde a gente tá, onde a gente não tá, onde deveríamos, acho que eu habitei bastante isso, passei por muitos cursos e por pessoas que são pessoas incríveis, de maneira nenhuma ali tô falando dessas pessoas, não é no campo pessoal, às vezes as pessoas levam muito para isso, né? Que a gente vai falar dessa questão racial e as pessoas acham que é com elas. E talvez seja para elas compreenderem essa estrutura, né? Tem que se tocar também, tem que, né? Que bom que mexe, que incomoda. Mas se repensar no campo da educação, pensando nessa trajetória das comicidades negras, para mim foi muito importante. Foi uma chave do qual eu compreendi que existia também um modelo e uma forma de pensar a comicidade que existia em muitos espaços que eu passava, que é essa tal linha da comicidade baseada numa visão europeia, eurocristã, de máscara, inclusive, né, de pensar o que é máscara. Gente, vamos olhar para a quantidade de saberes de máscaras, sobre o entendimento do que é máscara dentro dos povos indígenas, né, a partir dos saberes dos povos afrodiaspóricos. Isso eu tô falando de Brasil, né? Então, olha a ideia e a dimensão que a gente pode ter de entendimento sobre o que é máscara. Então, eu comecei a me perguntar por que eu tinha que usar um nariz vermelho, por que eu tinha que seguir uma ideia de usar passar por outras máscaras, das quais muitas vezes queria neutralizar o meu corpo e não trazer a potência que ele era. Então, eu compreendendo esse campo da educação, que também não me dizia sobre os meus e as minhas, mestras e mestres, brincantes, que têm um saber riquíssimo sobre o que é festejar, sobre o que é brincar, sobre o que é o riso, não eram ditos nesses espaços. Não tinha, era muito pouco, para não dizer nada. Então, isso foi cada vez mais, assim, me mostrando que não era ali que eu desejava atuar, né? Eu não queria existir nesse campo onde eu não estava representada. E aí fui, então, atrás dessa possibilidade de ouvir esses saberes cada vez mais. Então, eu digo que tem um processo muito importante na minha vida, que foi um aprendizado que eu tive com os Guarani Biá, de Parelheiros, da aldeia Tenondé Porã, de educação, né? Eu tive a possibilidade de vivenciar um processo de aprendizado no CECI, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, para as crianças de, teoricamente, 0 a 6 anos, mas com uma outra maneira de pensar e propor e existir a educação, que não se separa, não se fragmenta, está ligada com a educação, que é da família, com o que é espiritualidade, com o que é rezo, com o que é a vida, o que é o território, né? É um pensamento que traz toda uma cosmologia junto. Eles me trouxeram uma pergunta muito importante, que é: e você? Como você foi educada, né? Onde está? Está tudo fragmentado na sua vida? Ou como é que se interliga a sua espiritualidade com a sua educação familiar, com o que você vivencia no teatro, na palhaçaria? Como é que é isso, né? Então, foi uma fase muito importante para que, de fato, eu pudesse firmar tanto os aprendizados que eu já vinha vivenciando no campo do teatro de rua, né? Esse processo com a minha espiritualidade, os saberes de família, para que, de fato, eu
pudesse olhar e falar assim, realmente, preciso entender como também é passado esses saberes. E porque não é trago, não é dito sobre essas mestras e mestres, né? O que é também entendido como cultura popular ou culturas afro-indígenas, afrodiaspóricas, no contexto de ensino no campo das artes. Porque é isso, fui fazer faculdade, não estava lá também. Todas as vezes que eu tentei levar a cultura popular como fonte de teatralidade, era colocado como, é cultura popular, é tudo a mesma coisa. Eu acho que, realmente, essa pesquisa que você faz no campo da comicidade, ela se emaranha em toda a questão da arte, né? O que é arte? Quem faz a arte, né? De que arte que a gente está falando? Sim. Porque tem uma pergunta que nasce nessa caminhada, que é quais são as raízes da comicidade no Brasil? E aí entender a complexidade dessa pergunta e não aceitar qualquer resposta, para mim foi muito importante, assim. E ainda me guia muito, né? Para não entender só a comicidade negra, mas as comicidades negras. Entender que diálogo é esse também junto com esses saberes de figuras cômicas indígenas. É um outro lugar, é uma outra cosmovisão, né? E geralmente o que se faz é isso, vamos colocar numa caixinha. Então tudo é palhaço, Então a gente vai olhar para o Tongó, e Tongó é palhaço, Rochua é palhaço, né? Mateus é palhaço, Catirina é palhaço, e a gente não vê que, na verdade, se tem um nome, tem também todo um saber ali por trás, tem toda uma maneira de narrativa, de comunicação, né? De brincar. Então acho que é também olhar para essa diferença e pluralidade também, né? Tive que puxar o freio de mão agora, porque não tem como não abrir espaço nesse momento para vir a Cibele Mateus trazer todo o seu conhecimento aqui para a gente, no que toca à cultura do Mateus, a Catirina, o Bastião e tudo que a pesquisa dela envolve. Então, Cibele, conta pra gente, quem sois vós? Meu nome é Cibele Mateus, e o Mateus, que eu carrego no meu nome, para além de um nome artístico, é o meu sobrenome herdado dos meus ancestres e que, por sincronicidade, também é o nome da figura cômica afrodiaspórica que eu atuo, que é o Mateus. Eu sou mulher, preta, periférica, nasci em São Bernardo do Campo, numa periferia rural chamada Parque Imigrantes. Eu iniciei a minha trajetória artística com 14 anos de idade, no teatro, por meio de oficinas culturais que eram oferecidas na minha cidade, onde além do teatro eu pude também experienciar a linguagem do circo, diversas modalidades e também as danças brasileiras. Eu integrei grupos de teatro amador e foi dentro destes grupos que eu descobri a linguagem das máscaras, a linguagem do teatro de rua, do teatro popular. Em 2005, com Cristiane Santos, eu fundei uma companhia chamada Companhia As Marias, com esse intuito de fazer teatro de rua, um teatro democrático e de levar essa manifestação para o povo, né? Ir aonde o povo está. Foi também com as Marias que eu comecei a pensar nessa formação do intérprete brasileiro. Esse artista que canta, que dança, que interpreta, que faz a produção, que é músico, que é pau para toda a obra, sabe? Então, nós passamos de uma forma muito intuitiva e artesanal a criar nossos espetáculos, pensando na cena, na dramaturgia e também nessa preparação do ator a partir das tradições brasileiras, em sua maioria afro-indígenas, né, diaspóricas. Eu permaneci nas Marias por 13 anos e tive 2 textos meus ensinados, que é a Saga do Zé da Fome e A Moça que Casou com o Diabo, que também foram as minhas primeiras experiências em dramaturgia. Com as Marias eu também fundei um bloco de carnaval de rua chamado Bloco Maria Fuá, que brincou por 7 anos numa comunidade, uma periferia urbana, que é o Jardim Calux, a 3ª maior favela de São Bernardo do Campo. E há 4 anos esse bloco passou a brincar no Parque Imigrantes, né, que é a minha comunidade, e a ser coordenado pela minha família. Em
2011, eu conheci a Companhia Mundo Rodar e o Grupo Manjarra, que foram fundados e são coordenados pela Juliana Pardo e Alice Amaral, dentro de uma residência artística que eles promoveram na Câmara de Cultura em São Bernardo do Campo e proporcionaram uma oficina montagem que eu pude participar. Ela tinha como base o cavalo marinho e as figuras do cavalo marinho. Foi também neste mesmo ano que eu fui convidada a integrar o Grupo Manjarra e também o ano que eu conheci o mestre Martelo, Sebastião Pereira de Lima, o Matheus, com 84 anos de idade, mais velho de cavalo marinho e atuante, do estado de Pernambuco. Eu comecei a brincar de Matheus em 2014, com o Grupo Manjarra, e eu iniciei numa brincadeira que realizamos no Parque da Luz, acho que era uma virada cultural, onde estavam presentes brincadores do Cavalo Marinho e Estrela de Ouro de Condado, do mestre Bill Alexandre, e Martelo estava presente. Então eu lembro que eu fui apresentada para o Martelo como a menina que gostaria de começar a aprender a brincar de Matheus. Ele, com a sua grande generosidade, me pegou pela mão, me olhou nos olhos e falou: se você quer brincar de Matheus, então eu vou te fazer. Eu vou seguindo, me fazendo Matheus, sendo guiada pelos ensinamentos deste mestre, seguindo os passos deste mestre e de outros que eu vou cruzando pelo caminho da vida, Cibele, conta pra gente o que é o Matheus, o que é o cavalo marinho? O cavalo marinho, ele é uma brincadeira presente na zona da Mata Norte de Pernambuco, realizada dentro dos canaviais, dentro desses engenhos de cana-de-açúcar. Ele é uma brincadeira que é datado do século XIX, que sobreviveu a este contexto violento de uma sociedade escravista. Ele tem a sua raiz, a sua fundação por negros escravizados, também homens livres, descendentes desses homens escravizados, e por indígenas. É uma brincadeira que acontece durante o ciclo natalino e ela vai representar ali o cotidiano desses atores sociais, da zona da Mata Norte de Pernambuco. Uma brincadeira com muitos elementos e de uma complexidade também muito grande, Então você tem ali de forma integrada a música conduzindo toda a brincadeira, a dança. São mais de 74 figuras catalogadas, figuras humanas, que usam máscara física e outras máscaras pintadas, de carvão ou de goma. Você tem as figuras fantásticas, figuras de bicho, figuras ritualísticas também, como o caboclo de Arubá, que traz essa origem, que ele vem da Jurema Sagrada. E o enredo desse folguedo, Cibele, como é que ele acontece? O Matheus, ele é contratado pelo capitão para cuidar do terreiro enquanto o capitão estiver fora, Então ele faz uma negociação de trabalho com o capitão. Não só o Matheus, como outras figuras também que chegam para oferecer um trabalho, fazem essa negociação, essa empreitada. O cavalo marinho, ele é uma brincadeira que utiliza a comicidade para poder fazer críticas ao mundo do trabalho pernambucano, para denunciar essas relações de poder. Então, dentro dessa empeleitada, dessa negociação, deixa explícito na brincadeira deste capitão que sempre diz que vai pagar, mas nunca paga, Então, o capitão, ele manda alguém pagar, alguém do público pagar, ou fala que fulano vai levar o cheque na sua casa, Então, de uma forma cômica, ele está denunciando esse patrão que sempre acha uma forma de trapacear os trabalhadores, Essas três figuras do cavalo marinho, assim como outras figuras também, elas requerem muita habilidade para poder desenvolver elas, Porque são figuras que cantam, que dançam,
dançam, que falam verso, que eles chamam de loa. E ainda mais, o Mateus, o Bastião e a Catirina são 3 figuras que têm essa função, né, de proteger a brincadeira. Eles formam dentro do terreiro um triângulo mesmo de proteção, né? O Mateus do lado perto da rabeca, o Bastião do outro lado e a Catirina no fundo. E assim eles recebem toda a figura que chega no terreiro, eles também despacham, né, todas as figuras que saem do terreiro, protegem fisicamente a brincadeira. Então se chega um cachorro, se chega alguém fazendo alguma briga, algum bêbado, eles têm essa bexiga, né, o Mateus e o Bastião, que bate, né, nessas pessoas, em qualquer coisa que venha atrapalhar a brincadeira. A bexiga também é usada, né, para bater em algumas figuras, enfim. Ah, que legal. Então eles têm essa função, né, de proteger a brincadeira, né? E também uma função de deixar o brinquedo sempre para cima, que é os gritos de alevante que eles dão, que é o que é para cima, parente, bom parceiro. Então eles estão sempre gritando, chamando um e o outro, né? O Mateus grita, o Bastião responde, Bastião grita, Mateus responde, e é chamando mesmo a brincadeira, levantando a brincadeira sempre para cima. Então o trabalho do Mateus, como ele mesmo diz, ele toma conta e não dá conta, né? O capitão fala pro Mateus que acha que vai ser muito serviço para ele e que ele não vai dar conta, se ele não tem um parente, um irmão, um pareia para poder ajudar ele. E Mateus diz que tem, que é a mesma coisa que ele, a cara de um butico do outro. Então o capitão manda chamar o Bastião, é o banco que chama, né? No cavalo marinho, as figuras sempre chegam à base de música. Então toca e o Bastião vem da mesma forma que o Mateus também entrou. Dentro da brincadeira, Cibele, tem alguma diferença entre o que é o Bastião e o que é o Mateus? Os dois têm a mesma função, são iguais, né? A única diferença é que o Mateus faz as coisas primeiro e o Bastião faz depois, que é também uma forma de aprender a colocar essa figura. É lógico que você vai ver muitos cavalos marinhos e que o Mateus e o Bastião têm muita experiência, né? Tanto um quanto o outro. E depois, para completar esse triângulo cômico da cara preta, vem a Catirina, que é a mulher do Mateus e amigada do Bastião. A Catirina vem, ela tem um jogo corporal muito grande, ela é feita por um homem dentro da tradição. Às vezes ela carrega uma boneca ou ela carrega um cesto, né, para poder ir recebendo a sorte, né, que é o dinheiro, né, como se fosse o chapéu. Bacana, muito bacana, viu, Cibele? Aí, você tá vendo, gente? Quando a gente começou a construir essa pauta e a Cibele, aí eu perguntei pra ela assim, falei, poxa, eu tô com vontade de falar sobre o negro na comicidade brasileira, né? Ela falou assim, meu querido, se for pra falar o mais certo, só tem negro na raiz da comicidade brasileira, né? Da cultura popular e negro e indígena, né? É mais fácil tentar localizar o branco nessa história toda, né? E aí hoje, nesse nosso encontro, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer essa comicidade negra mais na raiz brasileira mesmo, né? Mas, Cibele, conta pra gente, atualmente, você tá fazendo o quê? Atualmente, eu venho desenvolvendo um processo de construção de um solo de rua com a figura do Mateus. No final de 2019, eu desenvolvi um estudo cênico chamado Vermelho, Branco e Preto, ou Estudo sobre o Mateus, como forma de levantar material para este futuro solo, e vai falar sobre essas 3 matrizes, né? Onde vermelho, essa matriz indígena, e sobre essa espiritualidade cabocla que conduz o meu trabalho, o branco sobre o racismo, né, essa invenção do preto como raça menor pelo branco, e vai falar sobre o preto, essa máscara preta, essa reverência e invocação deste ancestral africano para poder fazer essa brincadeira. Vai falar sobre a minha condição como mulher preta, tudo de uma forma muito poética. O riso é o condutor desse trabalho, é pelo riso que eu vou falar
falar de todas essas questões. E esse lugar, né, dessa comicidade que denuncia sempre presente. Tem uma toada que fala da Catirina, que eles cantam assim: Catirina, minha amiga, meu senhor vai te vender. Catirina, minha amiga, meu senhor vai te vender. Tu vai lá pro Rio dos Peixes, nunca mais que nós se vê. Tu vai lá pro Rio dos Peixes, nunca mais que nós se vê. Catirina, minha amiga, vai apanhar seus algodão, que hoje é dia de festa, não é noite de prisão. Minha arupema de ouro, minha agulha meu de dar, só me falta Catirina pra ajudar a peneirar. Oi, lá vem Catirina, a nega da perna fina. Mateus, cadê Catirina, a nega da perna fina? Então é cantando e contando as suas histórias, né? É uma loa, né? Um verso que vai falar sobre a sua história, sobre esse contexto social, né? E dentro desse contexto, como é que se fez a mulher? O cavalo marinho, tradicionalmente, ele é realizado somente por homens, né? No decorrer do tempo, a mulher foi ganhando um espaço maior dentro da brincadeira e cada dia mais vem ganhando mais esse espaço. Mas o Mateus é uma figura ainda muito realizada por homens. Então, o que é eu, Cibele Mateus, mulher que não sou da tradição, que não venho de uma zona rural, como a zona da Mata Norte de Pernambuco, e que faço Mateus, né? O que é essa comicidade dentro de mim e o que eu venho chamando sobre comicidade negra. O próprio cavalo marinho, ele me deu a chave do que seria essa comicidade em mim, né? Dessa brincadeira que denuncia, dessa brincadeira que usa o riso como uma arma de crítica social. E eu vou também colocando o que eu, Cibele Mateus, mulher preta, quero denunciar com essa comicidade. Quando se toca nesse assunto, a gente sempre pensa em um arquétipo, né? Algo que generalize determinada faceta humana. Então eu quero te perguntar uma coisa. O Mateus, ele é um palhaço? Ele é como se fosse um palhaço? Eu vou te dizer que não. Nós precisamos começar a decolonizar o nosso olhar, a decolonizar a nossa fala e começar a tratar essas figuras a partir do centro que elas são, a partir do centro da cultura delas, né? Quando você fala que o Mateus é um palhaço, você está colocando mais uma vez esse lugar da cultura branca hegemônica como centro do mundo, como se o palhaço fosse algo universal, como se o palhaço fosse a representação de um riso universal e que as outras formas de comicidades estão todas submetidas a ela ou são comparadas a ela. Então o que é Mateus? Mateus é Mateus, Bastião é Bastião, Catirina é Catirina, Caroca é Caroca, Cazumbá é Cazumbá. As máscaras da diáspora africana, as máscaras cômicas e indígenas, elas têm o seu próprio valor, elas representam a comicidade dentro dessas culturas. Então nós precisamos dar o respeito que elas merecem, né? E falar a partir do centro de onde elas estão inseridas. E é este o problema, né? Essa cultura branco-hegemônica que se coloca no centro, ela detém poder, ela detém o capital, ela detém os espaços de privilégio. E tudo aquilo que foge do que ela estabeleceu como padrão, ela diz que é menor, que é inferior, que não tem qualidade artística, né? Que não tem procedimento, sendo que são comicidades que estão aí no mundo, que estão aqui no Brasil há centenas de anos, resistindo e existindo. Então também quando a gente fala, eu quero fazer comicidade negra, mas eu não tenho referência, a gente não tem essa referência acadêmica, né? A gente não tem essa referência dessas escolas ou dentro dessas escolas de palhaçaria. Mas essa comicidade, ela está viva e atuante dentro das famílias pretas, sabe? Dentro dessas tradições, dentro dessas brincadeiras. Então, na verdade, a gente precisa realmente empreender cada vez mais essa disputa mesmo de narrativa e disputa de imaginário. Cibele Mateus, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. O Pio da Jeripoca está imensamente honrado de ter tido você aqui conosco. Esperamos poder ter oportunidades iguais a esta futuramente em breve, tá bom?
E agora a gente devolve a palavra à Coletiva Subversiva no seu papo maravilhoso com a Vanessa Rosa. Vai lá, Coletiva. Terreiro do Riso, a gente queria saber um pouco mais. O primeiro Terreiros do Riso é uma vivência, que é esse meu encanto, e que eu tenho a felicidade de muitas pessoas passarem pelos terreiros. Então, não tem esse caráter de um grupo, né? Até mesmo porque eu também questiono o que são essas estruturas de grupos que às vezes muito estão fadadas ou estão ali colocadas dentro de um parâmetro de entendimento artístico. Não que eu não acredite na coletividade de maneira nenhuma, não é isso que eu estou dizendo. É tanto que, né, eu não ando só de maneira nenhuma. Então, para mim, Terreiros do Riso, ele tem esse pulsar na minha vida, muito antes do que eu pudesse concretizar esse Terreiros do Riso como nome, como chegada, como parcerias. E tenho para mim esse começo com os Dias de Glória, que é um solo em processo. Você vai para a rua, vai se distanciar desse único pensamento universal sobre comicidade, vai trazendo essas referências sobre comicidade a partir dos saberes de território, então relacionada ao Grajaú, a minha experiência aqui no Grajaú, enquanto uma mulher preta, periférica, trazendo como um diálogo aí a história de vida da minha mãe. Então, vou ali tentando traçar essa vinda dela da Bahia para cá, compreendendo também esse território construído por muitas e muitos nordestinos e nordestinas e compreendendo esse diálogo de reterritorializar o nosso espaço, né? Então, quanto de saberes que nós das periferias temos que se contrapõem a esse ideal e essa continuidade hegemônica de vivenciar, de estar, de ser, viver, né? E saudando as mulheres como essa força matriarcal de criação e sobrevivência. Mas ainda está em criação, ainda muitas coisas acontecendo. E logo depois tem um processo que eu vivencio junto a outras pessoas, mais ligadas à área da dança. Foi contemplado pelo PROAC Culturas Negras e vivenciou o Laroie Mojubá, o Riso Pede Passagem, que foi um projeto onde a gente pôde realizar o primeiro festejo, que foi um festival em festa da palhaçaria no Brasil, Raízes Negras e Indígenas, e a gente pôde ter um protagonismo preto na cena, pensando na comicidade e buscando, de alguma maneira, dialogar com os saberes indígenas. Foi realizado no Grajaú em 2018, e nesse mesmo projeto a gente também fez o experimento brincado, onde a gente vai para a rua, ou o espaço possível, né, porque a ideia é ocupar, e a brincadeira nasce a partir da relação com as pessoas. E para mim é uma delícia esse lugar. Digo que um tanto do teatro negro e das danças negras me é referência para que eu possa pensar o campo das comicidades negras, e também tem os encontros sobre comicidade negra. No começo eu vivenciava um processo de oficinas de palhaçaria, mas eu não podia e não tinha como trazer e reproduzir algumas coisas que para mim me violentaram tanto no processo de estudo de palhaça. Então eu também comecei a pensar o que era compartilhar com as pessoas esse aprendizado, como é que era trazer isso para o Grajaú. Para mim, enquanto uma educadora nesse campo, era importante pensar nesses aspectos inteiros. Então, não poderia ali reproduzir alguns exercícios que, para mim, foram muito difíceis e que eu vi muitos dos meus desistirem, irem embora, acharem que não era para eles, se sentirem muito violentados, né? O racismo dentro do campo da palhaçaria existe, dentro do campo das artes existe, e pouco se era falado, e ainda com muito dedos, ainda hoje é dito. Então, isso precisa ser dito, precisa cada vez mais a gente poder falar sobre isso, né? Então, eu não poderia ir por esse caminho. E teve uma galera que topou, que eu fui trocar ideia e falei, gente, tenho aí um desejo de vivenciar uma outra caminhada para entender o que é comicidade, o que é essa palhaçaria que está se apresentando. E aí se formou o Bando do Guaxupé, que é uma galera queridíssima, que tem aí um tanto de história e memória que a gente pôde vivenciar e foi muito importante. Então, hoje realizo os encontros sobre comicidade negra, onde o foco é, de fato, a gente trocar sobre esses saberes que não dialogam tanto com essa estrutura. Tem que dialogar de alguma maneira, né? Porque a gente precisa olhar para ela e falar não. Mas o foco é entender essas figuras cômicas, outra cosmologia, entendimento do que é alegria, do que é felicidade, do que é humor. Então, venho realizando esses encontros. Qual foi a palhaçada, a pataquada, assim, que mais te tocou na sua vida?
Qual foi aquela que pegou mais no fundo da tua alma? Tem a gente fez uma brincadeira, que foi esse Depois de Amanhã é Ontem. O público participa, né? Toda a construção de encenação, dramaturgia, todos esses negócios aí, tá em diálogo com o público. Então ele entrou na brincadeira, só sai se quiser. E aí eu fui e vi uma criança sentada com a sua mãe, e aí a mãe falou assim, ele tá com vergonha. Aí eu falei assim, tudo bem, eu também tenho vergonha às vezes, enfim, fui dialogando ali e ele veio comigo pra gente poder brincar junto. E aí ele entrou na brincadeira, a coisa foi acontecendo e foi que foi. No final, foi muito importante pra mim, porque ele tava na minha frente, acabou, a gente, né, deu tchau pro público, cantou pra ir embora, e aí ele tava na minha frente, pulando e gritando axé. Ele mostrou que também tem um campo da religiosidade dele, porque ele falar esse axé, em nenhum momento a gente traz isso como um lugar, né, a gente traz esse campo das relações afrodiaspóricas, né, sou de terreiro, sou do candomblé, mas não necessariamente trago isso pra cena como um fio ali, tem toda uma relação de diálogo, né, de confluir, mas não na palavra dita necessariamente, né, não na ritualização do terreiro como se é feito, né. Então, quando ele trouxe esse axé, eu senti que veio também dele, sabe? E o quanto talvez essa criança não possa falar por aí, gritar por aí axé ainda, sabe? Isso é uma imagem que ficou muito forte ali. Depois também a avó, acho que era a avó, era a mãe, também veio conversar, então foi muito especial. Ai, que lindo. Por que não humor preto? Bom, acho que aí é uma discussão mesmo grande, né? Do que é a gente entender negro, preto. Acho que vale uma boa conversa aí. Mas eu não vejo esse lugar do negro como pejorativo. Depende da boca que sai, né? Claro. Mas da minha, não. Meu querido Heraldo, que me diz? Eu acho que são palavras aí, né? Tem gente que fala que somos todos pretos, tem gente que fala que somos todos negros. Então a comicidade ela é negra, a comicidade ela é preta e a comicidade é a comicidade acima de tudo. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer a distinção dos nossos coletivos negros em nossas discussões, mas eu olhando daqui, porque tem muita gente que fala que é uma comicidade preta, e tem muita gente que fala que é uma comicidade negra. E eu acho que nos dois casos estamos certos, estamos certas. Então seguimos assim. Talvez mais lá na frente a gente pare para discutir isso de um outro lugar, mas neste momento o importante é que pretos e pretas, artistas ou não, estejamos juntos e juntas, porque essa batalha não é fácil. E a gente segue fazendo graça, e a gente segue na batalha. Ladies and gentlemen, com vocês, Heraldo Firmino, parceiro de velhas datas. Muito obrigado, Heraldo, por estar aqui. Grande ator, palhaço, diretor, dramaturgo, educador, graduado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, já fez mais de 30 espetáculos profissionais como ator e diretor, fundou a Companhia Bataclan de Teatro, pesquisa a cultura popular e a linguagem das máscaras, com foco no palhaço e na comédia dell'arte. Desde 98 ele está nos Doutores da Alegria, onde atua como palhaço, como arte educador e também coordena o programa de formação de palhaço para jovens. No cinema, participou dos longas-metragens Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Doutores da Alegria o filme, Ensaio sobre a Cegueira, as séries Coisa Mais Linda, Segunda Chamada, Aruanas, parada agora por conta da pandemia, e também o filme Raquel 1.1, que está em fase de montagem. O Heraldo também foi curador do Festival da Cultura Inglesa e hoje ele é mestre na Escola Livre de Teatro. Então, queridão, seja muito bem-vindo à nossa conversa sobre essa comicidade, seja ela preta ou negra. Diga lá, o que você pensa sobre isso? Obrigado, Carlão, pelo convite aí para participar desse programa Ao Pio da Juripoca. Palhaçaria preta existe? Benjamin de Oliveira, Mussum, Dudu das Neves, Grande Otelo, Dona Elisa, Palhaço Chamego, Cida Almeida, Vanessa Rosa, Cibele Mateus e etc. Sim, existe porque palhaços e palhaças pretas estão por esse mundo, cada vez mais povoando. Quando uma pessoa negra está em cena fazendo a arte da graça, a gente tem essa palhaçaria negra. Quando esse corpo, essas corpas estão livres do silenciamento estrutural racista, quando a alegria desse povo preto se concretiza no encontro sincero e verdadeiro com o público. Temos a ancestralidade, corremos para desvendar nossas
nossas identidades. O jazz é graça, o samba é graça, o reggae é graça, o rock é graça, o samba é graça, o tango é graça, a capoeira é muita graça. Palhaços e palhaças negras são pura graça. E quem inventou tudo isso? Pasmem, quem inventou tudo isso foram pessoas pretas. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Tantas histórias a serem contadas, tantas mentiras e roubos de identidade a serem desmascarados. A matemática, filosofia, astrologia, escrita. O povo preto que fez. Teve o depois, mas antes viemos nós. Estamos voltando. A nossa mãe, o nosso berço, a mãe África. De lá, a gente saiu e foi pro mundo, andando com as próprias pernas, no começo. Depois, obrigados e escravizados. Mas povoamos o mundo. Então, a arte do negro, da negra, está espalhada por todo o globo terrestre. Chegará um dia que em todos os lugares poderemos ser livres para poder falar e contar as nossas histórias. Por enquanto, a gente segue fazendo graça, mas não se enganem, a gente está muito atento e nós somos guerreiros e guerreiras. Eu quero agradecer muito essa possibilidade de a gente poder conversar um pouco sobre esse campo das comicidades negras, compreendendo essas questões ainda estruturais, raciais aí, que são tão presentes e ainda atuantes dentro do campo das artes, e como a gente cada vez mais tem essa possibilidade de diálogo para que a gente possa olhar para a gente, olhar para as nossas famílias, os nossos saberes, mestras e mestres e brincantes que estão aí sempre nos direcionando, orientando e conduzindo para um pensamento que para mim é muito importante entender que não é fragmentado mesmo, assim. Então, para mim, cada vez mais, entendendo principalmente esse momento que a gente está vivenciando, ter esse olhar para a importância que tem o nosso fazer em diálogo com o que é essa sociedade, né? E aí trago aqui esse entendimento de uma função, né? Não só como uma artista dentro do campo das comicidades negras, de pensar eu, né, dentro desse diálogo das artes, mas entendendo que eu tenho uma função social. Então, para eu pensar a comicidade, para eu pensar o riso, para eu pensar essa troca com o público, eu preciso compreender que função é essa, né? O que eu quero trocar com o outro, que diálogo é esse que eu quero abrir. Então, para mim é muito bacana a gente poder falar sobre isso, trazer de fato que a gente tem sim saberes sobre riso, sobre alegria, que não estão pautados por uma mente colonial branca, que vai ridicularizar o outro, que vai rir do outro, né, que vai criar e continuar esses estereótipos, mas que a gente tem um riso, uma sabedoria sobre celebração, sobre resistência, que vai aí trazer uma força de entendimento do que é ser e estar nesse mundo. É isso aí, gente. Estamos chegando no final do nosso papo de hoje. Novamente agradecer aqui aos nossos participantes deste episódio, Vanessa Rosa, Heraldo Firmino, Cibele Mateus e a nossa querida Coletiva Subversiva. Muito obrigado mesmo. Acompanhem Balbúrdia Coletiva, o podcast da Coletiva Subversiva. Acompanhe também o trabalho desses artistas nas redes e continue acompanhando a gente. Para nós é muito importante que você compartilhe esse conteúdo com todos aqueles com os quais você queira debater essas questões ou levar ao conhecimento. Se você quer contribuir com o nosso trabalho financeiramente, também é muito bem-vindo, viu? Nós não vamos reclamar mesmo, muito pelo contrário. É uma forma de continuarmos firmes e fortes aqui nessa batalha de construir conhecimento sobre as histórias do nosso tempo, tá bom? Queria pedir para vocês acompanharem as redes da Coletiva, é @Coletiva Subversiva no Instagram, no Facebook Coletiva Subversiva. Compartilhem, por favor. É isso aí, semana que vem tem mais. Saravá, She Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Upcha. Até a próxima. #fui. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.